Esta conferência será gravada agora. Hoje é dia 7 de novembro de 2020. Obrigado, Fernanda Matos, por aceitar o convite de participar dessa conversa, desse bate-papo. Obrigado, Deusdé de Oliveira. Obrigado, Cida, nossa brisa. Obrigado, Dilamar, sejam bem-vindas. A Isabela Gurgel justificou, passou por aqui, justificou a ausência dela, que ela tem um evento agora, um varal fotográfico, que vai vender umas fotos, a comunidade da quadra dela para ajudar um colega fotógrafo que está passando por um momento difícil. Então, ela justificou. E eu estou aqui. Eu, inclusive, mandei umas fotos, doei umas fotos para esse evento. Mas, Fernanda, você conhece esse moço aí, Deusdé de Oliveira? Ele já esteve nessa mesa aqui. Já esteve? Então, eu conheço um Deusdé que foi meu professor, mas eu não sei se foi você que foi meu professor. Eu era criança. Foi meu professor Aonde? no Santo Antônio. Sou eu mesmo, não existe outro. Fernanda, quando ele falou que era você, eu também pensei que pudesse ter sido, mas não. Sou eu mesmo, professor de ensino religioso na Escola Santo Antônio. Sou eu Não mesmo. vou dizer que eu colei na sua prova. Não tem problema. Quem não cola não sai da escola. Isso é um Mas lema. eu me dei mal. Foi a cola mais besta que eu fiz na vida. Colou errado. Colei Novo Testamento e Velho Testamento. Aí eu colei ao contrário. A pessoa que eu colei acertou tudo e eu errei. Tá vendo? Eu, aqui se faz, aqui mesmo se paga. Mas, olha, eu não sei se você lembra dessa história. Meus irmãos, Fábio e Alexandre, minha mãe, Tânia, e Lembro. a minha mãe, que chegou para mim, falou assim, estou atento à Fernanda, porque a Fernanda ela tem um jeito meio assim alienado de ser. Ela às vezes não participa, às vezes não entra, enfim, fica atenta também. E a minha mãe falou assim, ela fica muito tempo no quarto, ela gosta de e ela está aprendendo a tocar violão. E aí eu chego na escola em algum momento e eu ganho uma paleta. Eu devia ter pegado ela. Eu tenho até hoje uma paleta que o Deusdete me deu. Ah, gente! Que linda essa história. Nossa, que legal! A vida, Fernanda, é um ciclo. Aquele tempo para Que cá, linda mesmo! eu me casei, tive 3 filhos, já tenho 6 netos. Uau! Inclusive, uma neta minha nasceu no último encontro nosso. Eu nem pude participar porque estava emocionalmente envolvido com o nascimento dela. E estamos aqui, Fernanda, juntos nessa caminhada. Que delícia! Hoje eu trabalho com pessoas deficientes visuais, exatamente com esse compromisso de mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho. Muito legal, muito legal. Eu me casei, me separei, tenho um filho de 20 anos. Minhas sobrinhas também, que estudaram no Santo Antônio. Enfim, formei em engenharia, trabalhei em engenharia, larguei a engenharia, entrei na psicologia, a parte de escrita e de desenho sempre me acompanhou, e aí eu fui parar na fotografia com um reconhecimento muito mais imediato do trabalho artístico que eu gosto de fazer. E aí a fotografia foi entrando para outros lados e juntou aí, com a psicologia, com o mundo dos cavalos, que eu gosto muito. Enfim, a gente faz cada volta na vida, né? Ainda não quero ser avó, não. Mas é meu muito filho bom ser, está na pista. faz parte da vida.
Nesse meio termo, esse ano, Fernando, eu perdi um filho também. Eu sei. O João participou disso, né, João? Que nós partilhamos juntos no dia 5 de junho, fazendo 5 meses agora, o meu mais velho. Mas a vida, aí veio a neta, a vida se renova, né? Vida nova que vai se renovando no dia a dia. Estamos caminhando. Eu dentro dos meus estudos, da religião que você me ensinou ali, eu fui fazer um estudo comparado de religiões, e aí dentro das minhas crenças, eu acho que a vida se liga em várias dimensões, em vários tempos, em vários espaços, em vários aprendizados, né? Sim. Por isso ela é eterna. E por isso ela é eterna, exatamente. Exatamente. Okay. Que maravilha, Fernanda. Prazer estar aqui com você. Antes de terminar, eu vou mostrar para vocês a minha mais nova... participar desse encontro de vocês. Mas é o seguinte... Tá vendo, João, como esse mundo é pequeno? Tá bom. Mas nós estamos aqui hoje com moeda pequena, moeda pequena. Que bom esse encontro, muito bom. E é muito bom ter histórias. É o que nos diferencia dos animais, são as histórias, né? A gente tem histórias. Mas nós estamos hoje aqui, a Fernanda está hoje aqui, mais como psicóloga do que como fotógrafa ou engenheira. E dentro desse nosso bate-papo sobre pessoas com deficiência, eu convidei a Fernanda porque uma coisa que a gente conversou durante a semana, eu e ela. E o Deus Ded, eu vou pedir a ajuda dele nisso, porque quando a pessoa fica deficiente, adquire deficiência na fase adulta. Então, como é que funciona ou não funciona a cabeça dessa pessoa do ponto de vista psicológico? E o que me fez fazer isso foi uma vez o Deus Ded que falou assim, num dos nossos encontros aqui, ele disse que é muito fácil a gente ficar deficiente. Ele falou, para ficar cego, eu lembro disso, basta um deslocamento de retina, e já fica cego. Então, é dentro dessa perspectiva, Fernanda, que eu queria te ouvir. Vamos conversar, bater um papo, está aberto. Tá. Então, eu sempre fico me perguntando qual é o melhor nome para a gente colocar, ou para a gente falar sobre deficiência. Porque, mantidas devidas proporções e relatividades, todos nós temos deficiências ou limitações, né? Essa semana mesmo, a gente conversando, acho que tem 2 dias, João, eu estava vendo um programa e aí aparece um rapaz que fazia aula de dança, que teve um acidente e ele perdeu uma perna. Nesse acidente, para ele viver, ele teve que amputar a perna. E aí, daqui a pouco da reportagem, mostra ele dançando. Ele dança tanto, e ele dança tão melhor do que eu, que tenho 2 pernas, ele se movimenta mais do que eu, que tenho 2 pernas, e estou preguiçosa, e que estou com outras limitações, que passam, inclusive, pelos aspectos emocionais e psicológicos, que aquilo que aconteceu com ele falou assim, ou eu sobrevivi àquilo, ou melhor, ou eu superava aquilo, ou aquilo em breve ia me tirar a vida, mesmo que eu continuasse respirando. Então, ele foi racionalmente entendendo o novo corpo que ele tinha e como que ele podia fazer os movimentos que ele fazia antes com uma perna só. Aí ele descobriu que ele podia mais do que antes, porque ele podia inventar passos que a maior parte do grupo dele não inventava, não acionava. Então, ele descobriu o corpo dele com menos uma coisa que ele estava acostumado
porém ganhando muito mais. E daí ele falou que, então, quando a gente tem essas modificações na vida, cabe a gente continuar em busca de novos acontecimentos e não nos permitir limitar. E quem permite a gente fazer esse movimento é o movimento da psique, de mais do que sobrevivência, de querer se superar seus limites, sejam eles quais forem, né? E aí ele se torna um dos grandes nomes da dança e da Olimpíadas. Ele abriu as últimas Olimpíadas dançando. Então, ele consegue alcançar um local que ele fala, se eu tivesse as duas pernas, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E aí que são as estradas mais diferentes que a gente faz na vida, né? É lógico que a gente não tem só histórias felizes como essa a partir de uma dificuldade, né? A gente tem histórias também complicadas. Eu atendi por uns 2 anos um rapaz que estava vivendo uma degeneração corporal com a esclerose múltipla e, ao mesmo tempo, ele foi se reconhecendo do final da adolescência para o início da fase adulta com uma dificuldade de ajustamento social, de adequação social. Então, se descobriu nele também uma questão psicológica, cerebral, com certo retardamento social. Bom, ele passou por vários psiquiatras, passou por vários psicólogos, e ele tomou verdadeira ojeriza. E a cada vez que ele ia para uma tentativa de tratamento, mais ele se retraía socialmente e mais ele não queria sair do quarto. A mãe dele chegou até a mim. E a mãe dele chegou até a mim pela soma da fotografia com a psicologia. Aí ela me fez a proposta. Você topa vir cuidar do meu filho usando o seu nome de fotógrafa e não de psicóloga? Aí eu falei, topo. Aí ela me passou, fez toda a anamnese, a gente fez, e eu passei aí à casa dele uma vez por semana, e a gente caminhava no condomínio dele, e a gente caminhava fotografando. Eu levava 2 máquinas, e aí ele usava uma minha, né? E eu fotografava junto com ele. Uma ligação muito forte com o mundo dos animais. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando Deus Dete falou assim, de uma certa alienação minha, em algum momento na minha vida, e até mesmo nessa pandemia, que eu estou bastante isolada, eu fico pensando se parte do meu cérebro ele não tem uma expansão diferenciada da maior parte das pessoas. Por quê? Dentro do autismo, a gente tem, aliás, no cérebro humano, a gente tem 3 partes. O cérebro reptiliano, que toma conta de todas as necessidades básicas. O cérebro mamífero, que toma conta de todas as emoções e sentimentos. E o cérebro racional, que então cuida dos pensamentos, e essa parte só tem nos seres humanos. Para as pessoas que são autistas, as pessoas que têm uma hipersensibilidade, ao ponto de não conseguirem ser tocadas por toques não tão autênticos ou não tão conhecidos, que lhes causa uma angústia muito grande, por conta da captação da sensibilidade do outro, ou da insensibilidade do outro, os autistas têm o cérebro, a parte mamífera, mais expandida. Então, eles se conectam muito bem com os animais. E aí que está a pergunta que às vezes eu me fiz, ou até a resposta que eu também me dei em alguns momentos na vida de maneira muito levemente acolhedora às minhas perguntas e indagações, se em algum momento essa alienação que eu vivo social tem algum desajustamento ou é só uma escolha.
Mas o fato é que eu tenho uma ligação muito forte com os animais. Existe uma mulher que chama Temple Grandin, e ela, então, desde pequena, ela foi descoberto o autismo dela, e ela foi parar numa escola de cavalos. E nessa escola, ela, então, através do movimento dos cavalos, ela começou a se socializar com outras pessoas, com muita dificuldade. Quando, em algum momento, ela descobriu que nas angústias dela ou no toque dos outros, ela precisava que o toque fosse contido, bem apertado, sem mexer, só apertado e justo. E ela criou a máquina do abraço. Então, para pessoas que são autistas ou para crianças crianças normais, eu detesto também essa palavra, mas crianças que estão em momentos que os pais veem a mãe ou o desespero, um abraço bem apertado, contido, até aquela nervosia, aquele desespero, aquele choro passar, é algo que organiza o cérebro mamífero de todos nós. Bom, essa mulher vai crescendo, essa mulher ela vai estudando cada vez mais a própria questão. Ela hoje é uma mulher doutora na arte dela e ela é consultora de abates de gado. E o trabalho dela é ir nas fazendas e descobrir por que o gado, ou criar um lugar em que o gado entre de tal maneira que fique tão apertado assim o caminhar dele, que ele não se estresse, não se sinta inseguro, e aí ele está caminhando para a morte, né? Ela fala, eu não tenho como evitar a morte, mas eu tenho como melhorar os últimos instantes desse bezerro. E aí ela cria esses projetos específicos e tudo ela faz porque o cérebro dela, mamífero, é muito mais desenvolvido. Então, quando ela vai fazer a pesquisa, ela entra na fazenda, ela se posiciona na altura do bezerro, ela vai ver sons, ela vai ver, por exemplo, se tem uma corrente no meio do caminho que o ser humano deixou lá, ela retira, porque o barulho dessa corrente assusta o bicho. Então, ela se posiciona como bicho, ela tem esse acesso a esse bicho. Bom, esse é o grande parênteses que eu queria trazer. E voltando, então, para a história daquele meu paciente. Com aquele movimento que foi sendo descoberto de desajuste social dele, e foi se observando a ligação que ele tinha muito forte com felinos. E os pais resolveram presenteá-lo com muitos felinos. O que acontecia é que, gatos, eles saem de casa e às vezes não voltam, ou porque morreram ou porque acharam outro lar para morar. E ele sentia nessas perdas uma dor muito terrível também. Quando eu cheguei para trabalhar com ele, me apresentar como fotógrafo, nosso trabalho ficou muito forte só com fotografia de gatos, dos gatos dele, porque até então ele não queria sair de casa. E aí depois a gente foi conseguindo sair de casa, o que fez ele caminhar, e isso pôs o corpo dele em movimento, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha. Mas era engraçado, e ele ria da minha cara. Ele falava assim, eu que tenho problema no corpo e é você que fica sentindo falta de ar. Você está pior do que eu para caminhar. E aí é uma diversão isso, né? Porque ele, naquele momento ele naturalizava, e é isso que eu falo, da limitação de cada um. Eu tenho uma dificuldade respiratória de rinite e estou descondicionada há muito tempo mesmo. Eu confesso que eu preciso ter vergonha na cara e fazer uma atividade física decente, não começar e parar, né? Bom, nós fomos assim durante 1 ano e 8 meses, teve um Natal, inclusive, que a mãe dele me chama, fala, Fernanda, você pode vir mais vezes nessa semana de Natal e Ano Novo? Porque ele não quis viajar. E aí eu fui, eu consegui convencer os pais de comprarem uma máquina fotográfica com uma lente comprida, e aí a gente passa a fotografar as aves do condomínio.
e ele começa a ter uma relação um pouquinho melhor. Eu começo a trazer para ele a possibilidade dele entrar com as fotos no concurso. Então, toda semana ele tirava fotos, eu baixava no meu computador, eu imprimia e na semana seguinte eu levava as fotos impressas. Ele tinha uma pasta de plástico, em vez de papel de carta, Deus desse, daquela época lá de criança, ele tinha as fotos dele todo no papel lá naquelas pastas de plástico dele. Aí teve um certo dia que a mãe dele me ligou e falou assim, olha, ele não quer te ver e eu não sei por quê. E aí eu falo, não, mas eu vou. Aí eu chego lá e, assim, resumindo a história, ele descobriu, porque ele ouviu a mãe dele conversando, porque teve um evento, nós estávamos fotografando um condomínio e a gente fotografou uma casa onde tinha uns pássaros, e o dono da casa se incomodou e denunciou para o condomínio. E nessa conversa da mãe explicando para o síndico que era um tratamento do filho e tudo mais, que era a psicóloga e ele, que não estavam fazendo nenhuma invasão ao lote, mas que tudo bem, aquela casa iria ser registrada, que não seria fotografada mais e tudo mais, por respeito, mas não foi uma intenção. A intenção era fotografar os animais ali do condomínio. Ele ouviu. E aí ele ouviu a mãe falando que eu era psicóloga e não fotógrafa. E aí, por isso, quando eu cheguei lá, ele falou assim, você mentiu para mim e você é psicóloga, eu não gosto de psicólogos, e rompeu comigo. Aí, nos aniversários dele, eu mando foto, e agora eu tenho uma gatinha, e eu mando foto para ele e falo assim, o que eu faço com a gatinha? Ele, não sei. Aí ele só responde para mim, não sei. Mas ele ainda responde. Mas, assim, a mãe dele me falou que foi descoberto um tumor e que ele realmente estaria chegando nos últimos dias ali, nos últimos anos, enfim, a coisa estava ficando pior, né? Tem uns 5 meses que eu não falo com ela e, enfim, essa é uma história que não terminou ou não termina provavelmente como o sucesso daquela outra história do menino que perdeu a perna e conseguiu superar. Uhum. Então, nós temos os dois extremos, e eu tenho certeza absoluta que isso faz parte de uma trajetória de crescimento individual dentro dessa eternidade que a gente vive, né? Eu quero aproveitar essa sua história, e eu acho que a gente vai contar mais histórias aqui, e no final, depois a gente ouve a Edilamar também, a Cida, o Deus Dede, e no final a gente faz um arremate disso. Eu sou professor também de Karatê, e eu estava preparando, estudando essa nossa conversa aqui, e eu me lembrei que no Karatê, eu tenho um colega professor de Karatê, ele é adulto, que ele ficou tetraplégico. Ele era policial e, numa troca de tiros, ele levou um tiro na coluna. E ele dá aula de karatê na cadeira de rodas dele. Então, ele se adaptou para isso, né? E participa das nossas conversas, dos nossos encontros, ele está lá e tudo mais. Então, ele se readaptou e está seguindo a vida. Se aposentou como policial, se aposentou por invalidez. Um outro caso, eu teria mais casos, mas eu vou ficar só com esses dois. Um outro caso foi há pouco tempo. Eu dou aula aqui no meu condomínio e é na área que é a churrasqueira. O salão é bem grande. Em dias de chuva ou de muito vento, tem os toldos que a gente puxa e ficamos ali todos protegidos. Chegou uma mãe com um garoto, adolescente lá, seus 15, 16 anos por aí. Professor, tal, conversamos, ela queria matricular, eu expliquei o que era a arte marcial e tal. Aí ela voltou na semana seguinte, já com ele para treinar, só que nesse dia estava chovendo.
Aí ela deixou ele, e quando ela foi saindo, deu um trovão. Pá, um trovão. Aí ela já estava saindo, aí ela voltou e falou assim baixinho para mim: professor, cuida dele aí, tá? Porque tá chovendo. Eu falei: não, tá tranquilo, tá todo mundo. E tinha vários meninos, sei lá, uns 10 lá. Não, tá tudo bem, pode ficar tranquila. 9 horas a senhora pega ele de volta. Aí ela: não, mas é porque ele tem medo de chuva. Aquilo me deu um peso no coração. E se eu estiver errada, você, como psicóloga, me corrija. Eu não sou psicólogo, mas nessas horas a gente tem que agir como. Que a mãe dele era o mal para aquele garoto. Ela que me desculpe, se ela ouvir essa entrevista, ela vai saber de quem eu estou falando. Porque eu senti, e eu sou pai, eu tenho 4 filhos, eu senti que é ela que, não vou dizer botava esse medo nele, mas alimentava, vamos dizer assim, porque ela me chamou no canto e pediu com muito segredo, e claro que ficaria muito feio ela falar isso em frente aos demais coleguinhas, né? Mas, pelo menos naquele momento, eu não senti que ela queria livrá-lo desse problema, desse medo. Aí eu falei: mas mãe, se cair um raio aqui, vai matar todos nós. Mas estamos bem protegidos, a senhora pode ver e tal. Eu também sou radical também, vai matar todos nós. Aí ela falou: não, mas vem aí, vem aí. E foi embora. Esse garoto nunca mais voltou, porque eu deixei ele à vontade, eu não tratei ele com diferença, tá? Meu método. Eu não tratei ele com diferença. Então ele foi fazer os exercícios igual os outros e tudo, e chovendo, aí a chuva engrossou, e chovendo, ele não se mostrou para mim com medo. Isso eu tenho que observar. Se ele estava com medo, ele segurou firme a onda. Só que na semana seguinte ele não voltou mais, nunca mais voltou. Só foi esse dia só. Então, seriam esses os 2 casos, por enquanto, que eu teria. Mas quando eu convidei a Fernanda, eu também provoquei ela para a questão da pessoa que fica deficiente adulto. E eu falei com a Eni ainda agora, eu falei: bem, Eni, que o assunto a gente vai por esse caminho. Então eu queria te ouvir alguma coisa nesse sentido. Mas antes de te ouvir, deixa eu passar para o Deusdede, porque o Deusdede trabalha no CEDEV com cegos, né? E vamos te ouvir, Deusdede. Depois a gente ouve a Fernanda, depois a gente ouve a Edilamar. Então, João, só voltando um pouquinho na história que você contou, às vezes a mãe não é a culpada daquilo que o filho sente. Nós, por não sabermos lidar com certas situações, mesmo sendo pai ou mãe, a gente tenta proteger de uma maneira que produz o efeito contrário. E o nosso grande problema, às vezes, é querer fazer em segredo aquilo que uma pessoa que possui alguma deficiência capta com muito maior facilidade do que os outros. Tá? Eu volto ao exemplo que a Fernanda deu. Tá? A fotógrafa Fernanda era excelente para o menino. Quando ele descobriu que ela era psicóloga, e ele não quis descobrir, ele não foi pesquisar, mas ele captou uma conversa que talvez uma pessoa, entre aspas, sem deficiência, não captaria. A mãe falou para você em segredo uma coisa que o filho pode ter captado ao vê-la falar, e por isso ele não voltou mais. Por quê? Porque nós que somos deficientes, Fernanda me conheceu deficiente, eu sou deficiente, deficiência física, baixa mobilidade, muito mais velho, muito mais baixo, né? A gente tem determinados medos que podem ser vencidos quando somos tratados na transparência.
Por isso, Fernanda, eu acho que você deve procurar de novo o menino lá para dizer, olha, eu sou fotógrafa, mas também sou psicóloga. A nossa relação é de fotógrafa. Eu não sou só psicóloga, eu sou uma fotógrafa. Assim como você também está sendo fotógrafo, você também é uma outra coisa que ele gosta de fazer. Então, nós temos que fazer isso de maneira... Mas ninguém sabe disso. Não existe um manual para isso, João. Não existe ninguém ensinando. Tá? É igual eu digo para vocês, com todo amor e carinho, com todo o coração aberto. Não existe nenhum manual que ensine como é que um pai reage quando perde um filho. E eu perdi o meu, você sabe disso, João. Então, essas coisas são fundamentais. E falando sobre deficiência depois de adulto, tá? Ela é tanto quanto de criança. A diferença é que quando nós somos adultos, nós já criamos uma série de conceitos socialmente aceitos e que as barreiras do nosso conhecimento às vezes nos impede de vencer com facilidade. Haja vista, a gente vai ver pessoas que se tornaram deficientes e venceram essa deficiência, criando novas condições, fizeram da crise da deficiência uma oportunidade de crescimento e melhoraram muito mais. Né? Haja vista os para-atletas, haja vistas os parafotógrafos, que a gente chama de para, né? Então, a gente percebe isso. E também a gente vai perceber que a deficiência depois de adulta, ela não é muito aceita. Falei em um encontro nosso aqui antes, que a gente fala muito de incluir o deficiente. Tá? Isso é para inclusão, isso é para inclusão. É sempre abrindo espaço para o deficiente. Não é pela competência dele. Por exemplo, eu nunca vi falar, ninguém dizer que o maestro João Carlos fez um show depois que ficou deficiente, que era um show para incluir o maestro. Era um show do maestro, pronto. Então, a gente tem muito essa situação. E vencer essa barreira do luto de se tornar deficiente depois de adulto é complicado. Por quê? Porque todos nós queremos uma sociedade dos seus iguais. Queremos uma sociedade onde os iguais se aceitam. Quando vem um diferente, é difícil. Quando nós, deficientes, chegamos no meio de alguém ou no meio de um grupo que não é deficiente, a primeira pergunta que eles às vezes nos fazem é: como é que você chegou até aqui? Quando eu estive na Copa lá na Rússia, a grande pergunta era: como é que você chegou na Rússia? Igual a todo mundo, peguei um avião, fiz um carnê de prestação das passagens, dos ingressos da hospedagem, que estou pagando até hoje, e cheguei igual a todo mundo. Mas parece que é um negócio... Quando uma pessoa do espectro autista consegue uma vitória, nós ficamos assim, abismados. Como é que ele conseguiu? Quando um deficiente auditivo consegue, nossa, como ele conseguiu. Ninguém pergunta para o Vanderlei Cordeiro, para o nadador, para o ciclista paralímpico, como é que ele conseguiu. Ele conseguiu porque ele é um atleta, porque ele venceu a deficiência. Então, a gente tem que fazer dessa estrutura de vida uma estrutura que seja transparente, mas que é de dois lados. Eu, como deficiente, tenho que impor as minhas qualidades como vitória e como competências, e as pessoas que convivem comigo precisam perceber que eu sou isso, apesar de. E não sou porque sou. Então, a gente tem essa estrutura de vida que é muito fantástica e que varia de pessoa para pessoa. Quantas pessoas aí ditas que não são deficientes
que não gostam do corte de cabelo, que não gostam da cor do olho, do tamanho do busto, da barriga, das pernas, e se tornam pessoas extremamente, eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que me vem agora, infelizes, porque não têm a estrutura padrão da sociedade mundial. Hoje nós estamos vivendo um momento fantástico no mundo, desde março. Esse momento, eu sempre digo que esse momento é fantástico, porque nós descobrimos que não tem padrão. Nós descobrimos que não há um padrão. Né? Qual é o padrão mundial? Ele não tem. É tudo novo. Né? Quem diria que eu ia ver a Fernanda, tá? No padrão normal? Quantos anos nós estamos na mesma cidade, talvez lado a lado, e não falamos um oi um para o outro, e temos uma convivência de mais de 20 anos. E que não foi à toa, tanto é que ela me reconheceu. Né? Quando a convivência não tem significado, a gente não reconhece. A gente faz de conta que não está nem vendo. Então, nós estamos vendo um momento fantástico que demonstrou que se nós não prosseguirmos a nossa vida de agora para frente, sem estipular padrões, nós não vamos construir felicidade, nós não vamos construir realização, e nós não vamos construir grandeza. Tá? Então, para a pessoa que se torna deficiente adulta, ela é especificamente forte para quebrar padrões e se sentir feliz com a nova vida que vai ter, ou ela não tem força para quebrar padrões e vai se martirizar, aí é uma palavra nova, se vitimizar pelo acontecido. Então, a gente tem que ter essas duas formas de prosseguir, essas duas formas de caminhar e de perceber que estamos juntos no mesmo barco, ou remamos juntos, ou o barco afunda. Tá, joia. Obrigado, Deusdete. Show de bola. Edilamar. Olá. Então, eu falo assim que eu fiquei deficiente depois de adulta, por causa, desde pequenininha eu já sou deficiente, certo? Só que depois que eu fiz a amputação do meu pé, é que eu fiquei sabendo assim o que é realmente a deficiência, né? Porque antes eu tinha amizade e não tinha amizade com os deficientes, certo? Quando eu era pequena, puseram eu numa instituição, numa entidade assim para educação com deficiente. Só que eu fiquei uma semana e eu fiquei com medo, por causa que eram umas crianças assim, eu falo, muito arteira, por causa que eu andava, né? E as crianças não se locomoviam. Então tinha uns que queriam me pegar e me bater. E daí eu continuei assim, estudei, né? Minha família sempre proteção, né? Eu falo assim, é sempre um cuidado, é uma proteção, é um amor tão grande que a família tem, que fala assim, cuidado para não atravessar a rua, cuidado para isso, cuidado aquilo, né? É a super proteção, é o amor. Depois que eu perdi o meu pé, né? Que eu tive que falar assim, eu falo assim que eu tive que aceitar, tive que ter uma opção que, né? Porque eu fiz várias cirurgias por causa que eu peguei uma infecção, a osteomielite no pé, aos meus 18 anos, e eu consegui ficar até os meus 35, 36 anos com essa infecção, estabilizei ela, consegui estabilizar, mas para mim era tudo normal. Depois que eu tive a amputação, que é aí que eu me vi deficiente realmente, né? Depois eu peguei uma artrose, uso muleta. Quem me conhece é a Cidinha me conheceu eu sem usar muleta, né, Cidinha? Eu falei, agora sim. É aí que eu
penso assim, nossa, eu não fiz nada na minha vida quando eu podia andar, quando eu podia viver, assim, né? Falei, nossa, e agora que eu vou ter que correr atrás do que eu preciso realmente. Então, é outro tipo de vida, eu falo assim, é outro tipo de renovação para mim. E eu conheço várias pessoas também que teve deficiência depois de adulto, né? E também é uma nova renovação de vida, né? Que as pessoas têm. Eles não se limitam, né? Eles vivem sozinhos, eles têm a vida deles. Quando eu falo assim, muitas pessoas que viviam em casa, né, com os pais, muitos não. Estudam, trabalham, têm a vida deles, né, das pessoas, normal, eu falo assim. Que é depois que a gente fica adulto, né? Quando a gente perde algo, é que a gente fica adulto, realmente. É isso. Obrigado, Dilamar. Quando a gente perde algo, é que a gente fica adulto. É verdade. Vou levar isso, tá? É verdade. Cidinha, diga, Cida. Tá sem som, liga seu som. Liga o áudio. Isso. Eu achei que tinha ligado. Então, a Edilamar falou uma coisa interessante, né, Edilamar? A gente já se conhece faz tempo. Eu acompanhei você, né, nessa perca aí. E a mesma coisa você na minha, né? Você na minha. Aí você falou assim que depois, quando a gente estava deficiente, que a gente achava que era normal, que a deficiência é agora, né? Eu parei mesmo de andar, já tem uns 4 anos, você vivo. Eu sempre andei de circular, ia para todo lado, hoje não mais, né? E não é que a gente deixou de, como que fala, antes, que a gente deixou de lutar pelo que a gente queria. A gente lutou bastante, né? Mas agora mais difícil. Agora é mais difícil, mas a gente sempre lutou, sempre trabalhou, sempre correu atrás, estudamos, né? Nesse momento não deu assim para completar o que a gente queria, mas nós não desistimos, estamos aí continuando na luta, continuando trabalhando da mesma forma, correndo atrás dos mesmos sonhos, né? Sim. Tudo bem que ele ficou um pouquinho distante, mas tá aí para nós, né? E para Fernanda, eu queria dizer para você que procure esse menino lá numa visita surpresa. Quem sabe ele, às vezes você ficou um pouquinho magoada, né? A gente vê assim, um pouquinho de mágoa, mas magoado ficou ele, porque ele sentiu, não assim de vocês, mas ele sentiu assim um pouco meio que traído, né? Não é essa palavra traído, mas lá no fundo dele, né? Então Essa palavra, eu acho, você acha, eu acho que você deveria procurar ele, ainda mais nesse momento, ele está precisando tanto e você de fora, você não sabe, né? Nem avisa a mãe dele, chega lá do nada, quem sabe, pelo menos você vai tirar um pouquinho de você essa angústia, né? Que dá a impressão que você ficou meio angustiado, por que ele não quer mais me atender, né? Mas aí é lá dele lá, então essa coisa, do jeito que você chegou nele, você vai conseguir chegar de novo, tá bom? E o Deus Dete, lindas suas palavras, gostei também. Todo mundo. Obrigado. Fernanda, Gente.
Deixa eu complementar, porque talvez não tenha ficado muito claro. Mas eu fui depois falar com ele, a gente conversou, a gente andou, aí depois eu ainda fui mais uma vez e ele falou que ele não queria, ele realmente se sentiu traído, ele realmente não confiava mais no meu trabalho. Mas eu vou ouvir com muito carinho o conselho de vocês, vou repensar isso para poder entrar em contato. Eu gosto de ouvir essas coisas e acho que a vida é sincrônica. Se eu estou ouvindo é para ampliar mesmo minha escuta e talvez trazer um novo movimento nisso. E aí, pensando em novo movimento, ouvindo tudo que vocês falaram e tentando falar um pouco, começando a partir do... Eu fiz umas anotações, João, vou falar aqui o mais rápido, assim, conciso. Sim, mas existe a história da Cinderela, né? A Cinderela perde a mãe. Então, o luto da perda de uma perna, da perda de um pé, da perda de um braço, a perda de uma mãe. A Cinderela perde essa mãe e ela vai viver com a madrasta, né? O pai casa e ela vai viver com essa madrasta, e essa madrasta tem 2 irmãs. Dentro da minha psicologia junguiana, que fala para a gente sempre estar equilibrando os nossos opostos, pensa, ela tinha uma mãe muito boa, que a amava e a protegia. Hã? Drata tem 2 filhas. Isso. Então, dentro da então, me perdi. Psicologia junguiana. Falhou. Dos opostos da psicologia junguiana. Isso, a gente tem... o objetivo da vida é unir os nossos opostos. E um par de opostos é mente, psique e corpo. O outro par de opostos que eu trouxe na Cinderela é a mãe morta e a madrasta viva. Quando o João traz a história do menino da chuva e a mãe que traz a sensação para o João que estraga porque superprotege, na verdade, a presença da madrasta impulsiona a Cinderela se rebelar. Ela se rebela de maneira muito tranquila, com a ajuda da magia e da fada madrinha, que faz ela se movimentar de outra maneira. Mas então, quando a gente vive um luto, a gente vive o processo da perda. Né? Então, perdeu o pé, perdeu a perna, é um processo, não é de uma hora para outra. Nesse processo de perda, eu tenho um processo de retransformação. Eu me transformo, eu uso a perda, o luto, isso dentro de uma qualidade, de um equilíbrio psicológico junguiano, eu uso a perda e o luto para buscar uma nova forma de ser, um novo lugar de pertencer. Então, essa madrasta, ou a mãe que precisa, em alguns momentos, exercer um lugar muito limitante do adolescente, do jovem. Tem uma cena do filme Charles, aquele cantor que é cego, enquanto ele estava ficando cego, se tornando cego, ele está na cozinha, ainda vê vultos, e o copo cai. E o óculos dele cai. Então, ele está diante de um monte de caco de vidro, e sem o óculos e quase não vendo nada. A mãe está do lado de fora da cozinha, ouve aquilo, vem até ele, fica no impulso de ser uma mãe super protetora para tirar ele dali. E pensa 10 vezes. Chorando, ela permanece na porta e ela simplesmente espera o filho se conectar com o próprio óculos, tateando com a mão, para pegar e para poder se livrar daqueles cascos. Maria, de Jesus, quando vê Jesus atravessando a travessia da Via Crucis, e que ele cai em certo momento de dor, desespero, angústia, o peso da própria cruz, a coroa sangrando a cabeça, ele cai em algum momento, tem um filme que registra essa cena e me chamou a atenção, ele cai, Maria sai lá de longe, vem até ele, levanta ele, ergue ele, ajuda a colocar, né, deixar a cruz no ombro dele, abençoa a trajetória do filho, e o filho segue na sua via cruz.
Quando eu sigo nessa via que é difícil, que crucifica, que machuca, que é de perda, mas que eu acredito em algo a mais, não só no meu Deus, não só no meu Pai fora, mas em um Deus dentro de mim, em algo dentro de mim. Essa vontade de viver, ela fica maior do que a vontade de sobreviver. Então, eu não rastejo mais. Eu entro num casulo, igual uma borboleta, espero o momento certo, eu vou identificando o meu corpo, igual aquele menino da dança, vendo como que eu posso fazer o meu corpo ter um novo equilíbrio, e eu vou ouvindo, vou me enchendo de novo de vontade, vou me enchendo de autoestima, de auto-amor, e aí, nesse momento, eu já estou pronto para bater as minhas asas e voar. Na hora que uma borboleta se transforma e que vai para o mundo, é a hora que eu chego para o mundo e falo assim, olha, eu sou deficiente, eu tenho uma mão a menos, eu trabalho dessa outra forma, o meu ritmo de trabalho é assim, e eu vou me colocando e vou provocando o outro que não tem conhecimento desse novo que eu aprendi a conhecer, a se portar diante de mim, que também não sabe, porque ele também está diante de um novo, e um novo muito mais externo. Aí você se depara com pessoas que vão falar assim, tá bom, eu vou aprender com o seu novo. Vem cá, você vai pertencer ao nosso grupo. Mas tem um monte de gente que fala assim, não, eu não quero aprender, não estou nem aí para você, foda-se, se vira, você não vai pertencer, você não pertence a isso. E aí, cabe a gente, nesse momento, que várias vezes acontece, e assim, várias vezes, com deficiência em deficiência, várias vezes o mundo cruelmente fala, você não pertence mais aqui. Aí você tem que, de novo, voltar para uma nova crisálida, fazer todo um novo apanhado, buscar através da sua fé, da sua vontade de viver, uma inovação de ser. E nessa inovação, é como se eu fizesse um novo marketing de mim mesma e fosse me vender novamente para o mercado, e fosse de novo ensinar o mercado, e fosse de novo perguntar ao mercado, eu posso pertencer aqui, você pertence a mim e eu posso pertencer a você, ou você não cabe nessa transformação? Se não cabe nessa transformação, na medida que eu tenho uma autoestima melhor, uma condição também de vida já a básica, um pouco superada, eu posso falar, não, então eu não vou me rastejar neste emprego que você me oferece. Então, eu vou buscar um outro lugar que eu pertença ainda com mais amor. E aí, nessa busca cíclica e eterna, eu vou me renovando a todo instante. As nossas células se renovam a todo instante. Então, quem pensa que porque tem 2 olhos que enxergam, 2 orelhas que escutam, uma boca que fala, o corpo todo que mexe, que acha que é normal e que pode se acomodar naquilo que ganhou de concurso público, de dinheiro, de família, carro, garagem, papagaio, cachorro, sei lá mais o quê, se essa pessoa se acomoda, em breve ela vai estar morrendo em vida. Porque a vida precisa o tempo inteiro estar sendo inovada, é sempre um convite. E aí, Deusdete, quando você fala desse momento da pandemia, e eu falo do Covid como um convite, que agora a maior parte de nós está desperdiçando, o convite é para entrar na crisálida, é para entrar na sua própria casa, é para entrar dentro da sua renovação, é para entrar dentro de um espírito em que eu fique ali no meu cadinho, me cozinhando, me transformando, fazendo das minhas substâncias um novo tipo de bolo para oferecer para o mercado, para eu estar de outra maneira. Acontece que nesse processo todo de luto, o luto ele não é reconhecido socialmente. Então, as pessoas não conseguem ver. Porque na hora que eu vejo a sua deficiência, eu me vejo muito refém a essa deficiência me alcançar. Na hora que eu vejo, por exemplo, o velho que está prestes ali a sair da vida, eu vejo a morte batendo a porta dele, eu vejo a possibilidade finita que eu sou, que é a minha própria morte.
E muitos de nós, não dá conta de se ver no espelho do outro. Então, eu fecho os olhos, ou eu super protejo essa mãe que não consegue ver a tristeza do filho, porque, inclusive, não consegue ver a própria, não consegue ver o medo do filho, porque, inclusive, provavelmente não consegue ver o próprio medo. Ela fecha os olhos e cria uma bolha, que é a bolha do muito amor, da superproteção, enfim. Eu gosto do Winnicott quando ele traz o termo de uma mãe suficientemente boa, que mantém uma distância ótima, suficientemente boa, que mantém uma distância ótima. Então, assim, eu queria fechar assim, a minha fala agora com isso. Talvez a nossa trajetória seja de todos nós sermos suficientemente bons, com uma distância ótima do outro, né, sem que o outro nos invada ou o outro nos desmereça, né, mas também sem forçar a barra para o outro nos amar ou nos entender sem ele ter a capacidade tal. E sempre numa busca de inovação, sempre. Inovar, transformar. Não sei se eu me alonguei ou se eu me distanciei do caminho, João. João, está sem som. Não se alongou, não. E eu, particularmente, eu estou de quarentena. Eu só tenho um compromisso segunda-feira de manhã no trabalho. Eu atendo às 17 horas, né? Ah, tá bom. É o seguinte, mas que você trouxe que eu gostaria de pontuar, que me chamou bastante atenção. Que fez menção a esse livro do filósofo Sêneca, da tranquilidade da alma, eu recomendo. E aqui ele diz duas coisinhas. Uma das coisas é o seguinte: sobre a qualidade de vida, ou da morte em vida. Ele diz assim: tem gente que chega aos 50 anos e quer viver mais 10 anos. Quando chega aos 60, pede mais 10, e assim vai. Mas para que mais 10? Para que mais 5? Para que mais... Se você teve 50, 60 anos para realizar seus sonhos, fazer suas coisas, você vai fazer em 15? Não vai. Você teve todo esse tempo. E muita gente viveu 50 anos, quer mais 10, mais 20, para continuar morto. Não é porque você está respirando que você está vivo. Tem muita gente que a gente olha, com certeza, que a pessoa parece que morreu em vida, não tem vida, o sol não brilha ali no rosto dela, enfim. Essa foi uma coisa que você trouxe que eu gostei muito. A outra João, é quando... Sim, uma das formas de você melhorar a sua vida sempre, e talvez daqui a gente só leve a nossa arte. A arte da música é a arte que ela mais sutil e a que mais se transita pelos mundos. Mas a visual e o que ela produz de sentimento em você é também aquilo que te transforma. Então, e a curiosidade que você tem de viver da vida. Eu fico abismada, porque o dia só tem 24 horas, João. E eu tenho tanta. E eu canso. Mas eu tenho tanta curiosidade de um monte de coisa, mas aprender um monte de coisa, que se eu te contar que eu fiz hoje uma aula de atriz, você não vai acreditar. Por quê? Eu estou ouvindo muito meu amigo João sobre imposição de voz, postura, saber contar uma história, narrar, fazer uma boa palestra e tudo mais. E aí eu chamei essa pessoa e falei assim, cara, me treina para ser uma pessoa melhor nesse lugar, para eu me expressar com mais propriedade, leveza, espontaneidade, né? Então, assim, se me falarem, você quer mais 10 anos? Eu quero. Eu sei que eu tenho que melhorar na parte de exercício físico para poder ter mais 10 anos com saúde. Eu sei disso. Mas eu também estou recomeçando nesse processo aí, de cuidar melhor do meu corpo, né? Beleza, show de bola. Obrigado. Cidinha, você quer falar?
só agradecer mesmo. Foi muito legal. Gostei muito, viu, Fernanda? Obrigada, Cida. Edilamar, Também gostei muito de estar aqui. Oi? pode continuar. Gostei muito Cida. de estar aqui. Gostei muito de estar aqui. Ah, Então, tá, João, bom. eu quero mais 10 Se anos, puder ficar aí João. um pouquinho, Mais 10, 20 anos, você João. quer 10? Mais. Eu Tá, quero. tudo bem. Por causa Todos que nós. todos nós queremos 10, 20 anos. Mas tá aí. A vida é boa, assim, a gente tem nossas dificuldades, mas no final de tudo é bom, sim, ter essa vida, né? Por causa que a gente tá aqui, temos sempre algo mais para fazer. Eu acho que não é só ficar pensando, remoendo, às vezes falando, nossa, eu tenho essa deficiência, o que vale? Mas depois a gente pensa, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vou ler isso, eu vou fazer isso. Então, eu quero esses 10, 20 anos a mais para conviver com meus amigos, com meus familiares, né? E hoje em dia eu acho assim, todo dia é um começo, todo dia é um começo, é uma vida a mais para nós. E a deficiência adulta proporciona isso para gente. Que todo dia é um recomeço. É uma luta constante, não é, Cidinha? Você que também foi deficiente adulto, não é todo dia a gente Vai, não vive diga, né, amiga? todo dia. Às vezes hoje a gente dói a coluna, Entendi. mas daí amanhã vai doer o quadril, né? Mas a gente Não luta, é fácil. todo dia é um dia que a gente tem que lutar, né? Exato. É isso. Obrigado. Deus dê. Obrigada. Pergunta aí. E a gente fecha para o Fernando. Foi muito bom. Só de rever a Fernanda, aluna há tantos anos, e isso foi fantástico. E eu sempre digo para todo mundo que eu tenho um compromisso com o Papai do Céu de viver até os 100 anos. Então, eu não quero só mais 10, não. Como eu estou com 62, eu quero mais 38. Tá? Mas não quero 101. E quero viver bem. Porque desde o tempo que eu fui professor da Fernanda, eu tento viver bem. Nunca escondi minha deficiência, elas sabem. Quando ia dar aula, que tinha que sentar no chão, ou que tinha que subir em degraus rápidos, eu sempre disse para eles, olha, não dou conta, não tenho condições, mas eu quero viver. Ainda mais agora que chegou a neta recente, que está com 15 dias, eu tenho que ver esses meninos todos grandes. Mas eu acredito sempre naquilo que você disse, João. Se for mais o dia de hoje, de amanhã, sem ser melhor, não vale a pena. A cada instante você tem que ser melhor. Não é melhor do que alguém ou melhor do que algo, mas é ser melhor. Porque o que faz com que a nossa vida tenha sentido por mais 10 anos, por mais um ano, por mais um dia, ou por mais 38 anos, como é o que eu quero, é você ser o melhor. O melhor dentro de um plano de vida. O melhor profissional, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor amante, o melhor companheiro, o melhor colega de trabalho, enfim. Se você se tornar o melhor, a vida vai ser a melhor. Melhor. Exato. Se você ficar concorrendo com os outros para ser melhor do que os outros, você nunca vai ser melhor do que ninguém e vai sempre se sentir o pior. Então, eu quero viver mais 38 anos para ser uma vida cada dia melhor, cada dia mais produtiva, cada dia, Felipe, cada dia mais que tenha valor, que valha a pena. Mesmo com deficiência. É o Sêneca que fala disso. Né? É uma vida que cada dia mais valha a pena ser vivida. Então, é nesse sentido que vale a pena ser assim. Então, eu tenho vontade disso e quero que essa vida seja assim hoje e sempre.
Quando ele diz isso, ele está falando da tranquilidade da alma. Sim. Ter a alma tranquila hoje. Então, se ele ouvisse a Fernanda dizer, eu quero viver mais 10 anos, eu quero meu condicionamento. Aí ele ia dizer assim, mas Fernanda, quando acabar as suas lives hoje, por que você não dá uma caminhada hoje? Por que tem que esperar mais 10 anos? Ele diria isso. Diga, Fernanda, para a João, gente. querido, eu já fiz, eu acordei, já fiz yoga, já fiz minha caminhada, já fui no cavalo, já lavei a casa, eu já fiz. É que, na verdade, olha só, quando a gente não dá conta de uma dor psíquica, a gente dá uma estragadinha no corpo. Então, por exemplo, em algum momento dessa trajetória da pandemia, algumas dores Deus minhas... está mostrando a netinha ali. Ah, gente, olha. Parabéns, Deusdede. Parabéns, muita saúde, muito amor. Ô, gente, que delícia. Que ela torça por Vasco. Estou vendo o pai com a camisa do Flamengo. Que gracinha. São 15 dias de vida. Vovô 15... Coruja. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Desculpa, Fernanda. Desculpa, Fernanda, desculpa. Nada, que isso. Então, quando a gente... Eu fico sempre pensando nisso, né? Eu tive uma pequena dificuldade com o pé, que eu perdi o ligamento do pé e tal. Então, esse meu pé, outro dia eu caí lá na chácara do nada, na terra, assim. Então, esse meu pé, ele precisa de um cuidado muito mais específico. Eu preciso alongar, tem toda uma físio em cima dele. Quando eu não faço, porque eu estou sabotando, porque eu estou angustiada, porque eu estou triste, porque eu não estou me cuidando naquele dia, vai vir a dor que eu não dei conta na psique, a dor vai vir no corpo. Então, é uma busca de equilíbrio o tempo inteiro, né, João? Mas eu não quero só 10 anos, não. Eu também quero chegar aos 100, igual Deus dede. Bem, montando a cavalo ainda, devagarinho, mas montando a cavalo. Gente, muito bom, Deus deve ser tão bom te ver. Obrigado. Nossa Senhora, eu vou ligar para minha mãe agora. Mãe, você não acredita. Gente, obrigado. Deusdede, muito obrigado, Deusdede. Edilamar, brigadão. Cidinha. Fernanda Matos, sem palavras para retribuir essa sua gentileza de estar aqui, de nos proporcionar um momento tão agradável, conversa tão boa. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou botar Fernanda, lá fique com Deus. Dê um abraço lá em todo mundo da sua família, dos meninos da sua mãe, tá? Estamos aqui, qualquer hora, estamos juntos. Eu não estou encontrando pessoalmente, não, mas daqui a pouco a gente se encontra. Daqui a pouco a gente se encontra pessoalmente. Ainda mais que você tem 38 anos pela frente na vida, e eu também quero esses 38 para mim, então a gente vai se encontrar. Tá bom. Todos nós vamos só para a velhinha, 100 anos, para ter certeza. Opa! Um abraço, gente. Beijo, gente. Com Deus. Muito obrigado. Obrigada. Tudo de bom. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.